Faraó então ele leva José à mais alta posição no seu reino. Versículo 37 ao 46. José ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica feliz. Faraó sente paz no coração, porque quando Deus fala conosco, nós sentimos paz no coração. As coisas de Deus não trazem confusão, as coisas de Deus não trazem dubiedade. Você começa a resolver as coisas na igreja, ou na sua empresa, ou na sua casa, e começa a dar confusão. Pare e analise se Deus está naquela decisão, porque as coisas de Deus não causam confusão. Faraó na hora, o líder maior, talvez um ou talvez algum, com certeza, pela natureza humana, ficou com inveja. Tinha que ser eu, tinha que ser outro, tinha que ser fulano, porque ele, não importa. O importa é que aquele que tomava a decisão, o Faraó, Deus deu paz no coração dele, e ele entendeu o que deveria ser feito. E Faraó testemunhou de José, disse no versículo 38 e 39, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha que interessante, Faraó se achava, a história diz isso, Faraó se achava uma encarnação de um Deus, ele se achava um Deus encarnado, e ele está olhando para um escravo hebreu, e está dizendo: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha o reconhecimento da ação de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso. Como que Faraó sabia que era Deus? Porque o próprio José disse: isso não está em mim, isso está em Deus, se Deus quiser. Então Faraó reconheceu isso e disse: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu, porque Deus que lhe deu é entendimento. Então ele coloca José como governante de todo o Egito, abaixo somente do próprio Faraó. Deu-lhe um anel real, fez vestir roupas de linho fino e colocou um colar em seu pescoço. Versículo 42. Subiu José no segundo carro mais importante, mandou levá-lo diante do povo para ser reconhecido como o homem que teria autoridade sobre o Egito, como o homem que tinha a chave dos celeiros do Egito. Lá na frente, eu quero abrir um parênteses aqui, lá na frente, quando há fome sobre a terra, e quando Jacó, pai de José, que achava que José estava morto, lá na frente, José, ele passa por esta fome que assola todo mundo. Ele tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar alimento. Então Jacó chama os seus filhos e diz: eu soube que tem alimento na terra do Egito, vão lá e comprem. Mas Jacó não sabia que o homem no Egito, que tinha a chave do celeiro de cereais do Egito, era o seu próprio filho. Olha como que Deus age, como que Deus faz. Jacó manda dinheiro para comprar alimentos, mas ele não sabia que lá estava, Deus estava preparando uma situação para honrar José e dar oportunidade aos irmãos dele de se arrependerem do que haviam feito, e de José manifestar a graça e o amor de Deus, oferecendo perdão aos seus irmãos. E deu a ele toda a autoridade. Subiu José então no segundo carro, para que o povo reconhecesse que ele tinha essa autoridade. E José viajou por toda a terra para conhecer e começar o seu ministério de segurança alimentar no Egito. Aos 30 anos de idade, mais jovem do que eu, um jovem hebreu, vendido como escravo, preso injustamente, sai da cadeia para ser o segundo homem mais forte do Egito, abaixo a pena do Faraó. Incrível! Deus, ele nem tarda e nem falha. Incrível como que Deus tem poder de agir. E esse agir de Deus não é somente no passado ou na história de José. Este agir de Deus, esta autoridade de Deus permanece sobre nós, permanece sobre as nossas vidas. Deus confirma as palavras dos sonhos
e da interpretação de José, porque se desse o tempo e não acontecesse, José seria punido como um falso profeta ou um falso intérprete de sonho. E os primeiros 7 anos foram de fartura, e José juntou tanto trigo, que não tinha mais como contar quanto trigo tinha. Versículos 47 a 49. E o agir de Deus cura, enche de gratidão o coração de José. Quero repetir para você que está me ouvindo nesta noite: a ação de Deus, Deus age para curar. Deus não estava apenas ajuntando alimentos para o Egito. Deus não estava apenas fazendo uma forma de que os filhos de José obtivessem perdão, os filhos de Jacó obtivessem perdão. Deus não estava apenas agindo de uma forma para que Jacó reencontrasse o seu filho, de forma nenhuma. Deus estava também agindo e tratando no coração do próprio José, porque o agir de Deus cura o nosso coração. O agir de Deus cura a nossa alma. Todas as tristezas que a vida nos ofereceu, todos os problemas que tivemos na vida, todas as traições, todas as humilhações, todos os enganos, ter sido vendido, tramado contra, tudo isso, Deus estava tratando e tirando do coração de José. José diz no versículo 51, quando ele vai dar nome aos seus filhos, ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Não é porque ele queria se esquecer de Jacó, não, mas ele está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu passei. Deus me fez esquecer que eu fui vendido. Deus me fez esquecer. Não é uma mentira que dizem, unção de Manassés, que você vai ter a amnésia e que não vai lembrar de nada que aconteceu. Claro que não. Mas José, ele está dizendo que Deus curou a minha alma. O sofrimento que eu tive no passado passou e Deus curou, e eu não preciso mais ficar sofrendo por aquilo que passou. Deus tem autoridade, e o nome que José dá aos seus filhos é: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Deus te fará esquecer de todo este sofrimento. Deus quer curar a sua alma. Você pode ter passado por prisões, por dores, por sofrimento, mas Deus está agindo. Ele está forjando em você uma nova pessoa. Ele está forjando em você alguém para o louvor da glória do teu nome. E mais, José tem um segundo filho, e ele bota o nome desse filho, que significa, versículo 52, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Achavam que José estava como escravo e que ali era a terra de aflição e ali ele morreria, mas ele diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você pode estar em um momento, e Deus toca no meu coração para lhe dizer nesta noite: você pode estar em um momento de aflição, você pode estar em um momento de angústia, mas Deus, o Deus dos céus, o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus desta igreja, Ele te faz crescer no meio da aflição, te dá vida nova, novo nome, Ele faz tudo novo para você.